Com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos por parte do governo, tendo em vista as mudanças com o novo arcabouço e também a renúncia fiscal que foi feita ao aumentar o limite de isenção do imposto de renda para pessoa física para até R$ 2.112 por mês, o governo enviou uma nova medida provisória para a tributação de fundos exclusivos aqui no Brasil, os chamados pela mídia fundos dos super ricos, e também um projeto de lei para a tributação de investimentos feitos no exterior via empresas offshore. Lembrando que essa não é a primeira tentativa do governo Lula de gerar uma alteração em tributação de offshore. Nós tivemos aquela medida provisória 1171, que acabou não indo para frente por conta de resistências na Câmara. E por que o governo está fazendo isso? Será que ele vai ter sucesso com essa medida provisória e o projeto de lei? Como é que são os trâmites para que esses projetos, de fato, eles sejam implementados? E o que vai mudar para o investidor pessoa física? E não só aquele que tem fundo exclusivo ou offshore, mas aquele no geral, porque, por exemplo, também tivemos mudança no mecanismo de tributação em alguns fundos imobiliários. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo para falar sobre offshore, fundo exclusivo, explicar o que é, como é que é a tributação hoje, qual é a proposta de mudança que nós temos, vou lembrar que no sábado, dia 2 de setembro, ou seja, sábado agora, eu tenho um evento presencial em São Paulo chamado VR Camp. No evento nós teremos palestra minha, de pessoas da minha equipe, a minha irmã vai falar de leilão, chamei o Felipe da Paradigma para falar de cripto, já que em leilão eu ganhei bastante dinheiro junto com a minha irmã, em cripto, se eu for pegar todos os investimentos, foi onde eu fiz mais dinheiro também, tanto em termos absolutos quanto percentuais no final das contas, devido à minha posição grande em Bitcoin hoje, e a gravação de um episódio ao vivo do podcast Os Sócios, falando sobre uma possível terceira guerra mundial entre China e Estados Unidos. Para quem quiser fazer parte desse evento, para você que é aluno, já tem todas as informações lá em um preço especial. Para você que não é aluno, nós colocamos um ingresso disponível no link aqui abaixo por menos de R$500, mas eu lembro que é nesse fim de semana, então provavelmente é para você que mora perto de São Paulo. As informações do local, horário, programação, tudo isso está aqui no link abaixo. Espero ver alguns de vocês lá no evento, garanto que valerá muito a pena. E já não tem muitas vagas, tá? Tô abrindo aqui porque já abri no Instagram também e estamos em cima do evento, mas se quiser comparecer, será muito bem-vindo. E agora falando dessa questão de mudança de tributação. Bom, primeiro, por que o governo está anunciando essas medidas? Vamos lembrar que agora, no dia 28 de agosto, ou seja, essa segunda-feira, nós finalmente tivemos a sanção que muda a tabela de imposto de renda de pessoa física. Agora, se você ganha até R$ 2.112 por mês, você está isento de imposto de renda. Lembrando que nós não tínhamos modificações na tabela de imposto desde 2015. Agora a modificação foi para apenas uma faixa, aquela faixa de renda mais baixa que é contemplada pela tabela. Só que isso já é significativo para muita gente, porque apenas com essa leve modificação, e eu digo leve porque o valor antigo ficava na casa de 1.900 e pouco, o limite de isenção. Com isso, nós tivemos 13,7 milhões de contribuintes que vão deixar de pagar IR no próximo ano, o que representa 42% das pessoas que realizaram declaração em 2022. Ou seja, é uma pequena modificação, mas acabou beneficiando muita gente. Tanta gente que isso acabou sendo uma renúncia fiscal importante para o governo. A gente está falando de um impacto para os cofres públicos nesse ano de 3,2 bilhões e no ano que vem de 6 bilhões. Sendo que, vamos lembrar que dentro das propostas do arcabouço fiscal, você tem o governo se comprometendo a zerar o déficit primário para o ano que vem, inclusive com afirmações refeitas nesse intuito, caso eles tenham sucesso com a MP de tributação dos fundos exclusivos e com esse projeto de lei para tributar offshores. O que nós veremos aqui no vídeo que não é tão simples assim. E sem isso vai ficar difícil, porque para o governo conseguir zerar o déficit primário, lembrando que no Brasil nós temos arrecadação, ou melhor dizendo, arrecadação, nós temos gastos muito mais altos, né? Geralmente, é raro o Brasil ter superávit, conseguimos no ano passado, mas desde 2013 não tinha superávit. E a diferença, quando positiva entre arrecadação para gasto, é superávit. Quando negativa, é déficit. E tudo isso que eu estou falando aqui é primário, ou seja, não estão contando os juros da dívida. Se colocar os juros da dívida, então, principalmente nesse período de juros altos, aí fica muito difícil você fechar com algum superávit. E para que o governo ele possa trazer esse déficit primário para zero, ele precisaria arrecadar cerca de 130 bilhões de reais a mais. E aí você coloca na conta que eles estão abrindo mão de arrecadação ao fazer essa mudança no imposto de renda para pessoa física. E como, através da lei de responsabilidade fiscal, sempre que você abrir mão de arrecadação, você tem que colocar uma nova fonte para suprir aquela necessidade, o governo vem tentando fazer isso através de tributação de offshore e de fundos exclusivos. Já tivemos, como eu disse na introdução, o MMP, que acabou não dando certo, e agora o governo tenta novamente através de um MMP para fundos exclusivos e de um projeto de lei para a tributação de offshores. E vamos dividir esse assunto por partes. Primeiro falar dos fundos exclusivos e depois da questão das offshores. Então, falando de primeiro
primeiro de fundo exclusivo. O governo tenta, através de uma medida provisória, número 1184, agora 2023, né, foi feita na última segunda-feira, mudar o mecanismo de tributação desses fundos. Porque não é que eles não pagam imposto, eles pagam imposto no momento do resgate, mas isso é diferente da maneira como ocorre a tributação em vários outros fundos de investimento, como, por exemplo, fundos multimercado e fundos de renda fixa que sofrem o chamado come-cotas, um adiantamento do imposto de renda criado no governo Lula em 2004, que vai incidir sempre no final de maio e de novembro, pegando no mínimo 15% do lucro que você teve no período. Fundos exclusivos sofrem tributação do come-cotas? Não, não sofrem. E como que funciona hoje um fundo exclusivo? E por que a mídia tem falado de fundos de super ricos? Porque para o fundo exclusivo parar de pé, ele compensar o custo da estrutura que você vai ter, porque é um certo custo fixo com isso, geralmente você precisa de um capital a partir de 10 milhões. Se você tem esse capital e não está investindo através de um fundo exclusivo, você está gastando mais dinheiro do que deveria, porque você abre um fundo do qual você é o único cotista, por esse fundo você consegue fazer suas alocações, comprar, por exemplo, ações ou outros fundos. Caso tenha prejuízo e lucro, um pode compensar o outro dentro do fundo a ponto de você pagar imposto somente no momento do resgate, que pode ser daqui a 10, 20, 30 anos. Então você fica 30 anos sem pagar imposto dentro desse fundo. Caso esse fundo tivesse a mesma carteira, mas fosse, por exemplo, um fundo multimercado com vários cotistas, o que aconteceria é que você teria uma diferença de tributação, porque o multimercado sofre a ação do come-cotas e ao longo de 30 anos, por exemplo, ele pagaria imposto 60 vezes, de no mínimo 15%. Depende de como é feita a carteira do fundo, se com ativos de curto prazo, ativos de mais longo prazo, porque se for curto prazo, esse come-cotas pode dar mordidas de 20% ao invés de 15%. E aí veja que você tem uma diferença substancial ao não pagar imposto nenhuma vez, somente no resgate, ou a pagar imposto durante 30 anos, 2 vezes por ano, 60 vezes. E além disso, você tem um outro ponto. Você, como pessoa física, que não tem todo esse patrimônio, quando vai investir e pegar um fundo de investimento, você usa uma corretora para isso, entre várias que existem. E as corretoras hoje em dia, a maioria delas, para você comprar, vender uma ação, um fundo imobiliário, alguma coisa em home broker, é gratuito. Para investir em título público, também é gratuito. Então, como que a corretora ganha dinheiro? Entre outras fontes, porque há várias pelas quais a corretora pode ganhar dinheiro, eles podem cobrar uma taxa para distribuir investimentos de terceiros. Então, o banco ia colocar o seu CDB na corretora. Ao invés de pagar 130 do CDI, que é o que o banco podia pagar, a corretora fala, ó, vou listar aqui pagando 125 e 5% é meu, porque eu tô ligando, né, vendedores, o banco com compradores e investidores. A mesma coisa acontece com um fundo de investimento. Quando a corretora bota esse fundo na plataforma, e digamos que o fundo ele cobra 2% ao ano para funcionar, esses 2% seriam a taxa de administração, parte disso, o fundo ele paga para a plataforma que distribui o fundo, uma XP, um BTG, um Inter, e uma outra parte, se for via assessoria, né, para quem tem assessor no modelo commission-based, principalmente, que é o modelo onde o assessor ele trabalha de graça, mas ele ganha comissão pelo produto que vende. Ele também vai ter uma comissão dessa gestora, desse pessoal do fundo. De maneira que dos 2%, talvez eles deem 0,4 para a plataforma, mais 0,4 para o assessor, então eles ganham 1,2 e 0,8 fica para o pessoal que te vendeu o produto. No caso do camarada que tem um fundo exclusivo, ele não vai pegar via corretora, ele vai montar um fundo que vai pegar direto com a gestora. E aí, por conta dessa diferença, porque pegando no varejo, você pagaria 2%, que seria dividido entre o pessoal que trabalhou para que o fundo chegasse até você, e diretamente você vai pagar os 2, só que 0,8 volta para você paga 1,2. Então essa diferença em vários fundos acabam cobrindo o custo de funcionamento da estrutura do fundo exclusivo. E aí, além de um custo mais baixo, você tem vantagem de tributação, você vai ter vantagem na parte sucessória. Ou seja, para quem tem mais de 10 milhões, é um produtaço. Eu mesmo já estava pensando em criar meu fundo exclusivo há um tempo, mas para investir em algumas classes de ativos, não em todas, como vocês vão entender mais adiante. Poxa, Bruno, e quantas pessoas têm fundos exclusivos hoje no Brasil? Segundo um levantamento, são cerca de 2.500 pessoas. E o patrimônio dessas pessoas dentro dos fundos combinado fica em torno de 756 bilhões de reais. Só que eu não sei qual foi a fonte que utilizaram para obter esse patrimônio. Porque se, por exemplo, for declaração de imposto de renda feita anualmente, vamos lembrar que na declaração, para quem declara imóvel, né, partindo daquilo que é mais conhecido, antes de ir para o desconhecido, você não fica declarando o seu imóvel pelo preço de mercado. Ah, eu comprei por 1 milhão, meu vizinho vendeu por 1.300, vou lá e atualizei na declaração de imposto de renda. Não, você declara pelo preço de compra. Da mesma forma, esse dado aqui pode estar influenciado pelo valor que foi aportado no fundo e não pelo valor que ele tem hoje em investimento. Ou seja, pode ser mais alto? Até pode, dependendo de como esse número foi medido. E aí, de olho em todo esse montante, o governo vai lá e fala, olha, ao invés de pagar imposto só no final, vamos fazer com esses fundos a mesma coisa que fizemos lá em 2004 com uma série de outros. Aprovar um adiantamento do imposto de renda.
renda via Come Cotas, que seria feito exatamente da mesma maneira que acontece em um fundo multimercado, um fundo de renda fixa. Final de maio e novembro, tributação de no mínimo 15% sobre o resultado positivo, sendo que isso passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Lembrando que até esse ponto nós temos mais de 120 dias, então essa MP ela pode caducar ou ela pode de fato virar lei. E aí, para esse primeiro momento, nós temos algo diferente também, porque quem optar em começar a ser tributado antes de 2024, ou seja, antecipar para 2023 a tributação, ao invés de pagar 15% de imposto, pagaria 10%. O que pode ser interessante, tendo em vista que talvez tenha gente que enxergue que isso vai acontecer. O cara já se adianta, pagar menos durante o momento em que há muito estoque, né? Porque ele pode estar 10 anos sem pagar imposto, de repente vai ter que pagar um imposto grande de uma vez, ao invés de pagar 15, ele paga 10. Aí depois o estoque fica menor, porque a cada 6 meses você está pagando imposto sempre. Até por isso que, colocando aqui os números de previsão de arrecadação, a gente vê que o grosso da arrecadação acontece meio que de uma vez, depois você tem uma arrecadação muito menor. Se a gente pega aqui a previsão, o governo espera obter entre 2023 e 2026. Em 2023, 3,2 bilhões, 2024, 13,28 bilhões, então veja que mais da metade seria obtido no ano que vem, quando você tivesse a primeira vez, né, a tributação, exceto para aqueles que resolveram adiantar essa tributação em 2023, o que deve ser a minoria, porque talvez esse negócio venha até a cair. Em 2025, 3,5 bilhões, e em 2026, 3,86 bilhões. Só que nisso, logicamente, o governo está apenas simulando o futuro, e talvez o futuro não seja tão bom quanto parece para o governo, ainda que essa MP venha a se tornar lei. E por que eu digo isso? Porque a MP nem aconteceu e veja a manchete de hoje, falando que fundos exclusivos têm saída de 71,4 bilhões. E isso porque essa MP nem foi aprovada ainda, só foi colocada. E vou te falar que nem compensaria se você, por exemplo, tem um fundo exclusivo e está me assistindo agora, desmontar o fundo ou tirar o dinheiro, porque você teria que pagar imposto de 15%. E se a MP vier a valer, você pode pagar 10%. Então não tem porquê, mas o pessoal já está tirando dinheiro. E veja que 71,4 bilhões, se a gente pegar aquele valor que nós tínhamos de estoque, de pouco mais de 700 bilhões, já é 10% do valor que saiu simplesmente num sopro. O pessoal olhando assim e falando, é melhor sair da estrutura, fazer outra coisa com o meu dinheiro. Bom, se a gente for olhar a tributação de outros fundos, nós temos aqueles que pagam Come Cotas, fundos multimercados, fundos de renda fixa, mas temos vários fundos que não pagam e que não teriam modificação com essa MP. Por exemplo, ETFs, fundos de participação, fundos de debêntures incentivadas, fundos de infraestrutura, fundos de ação. Essa parte de fundos de ação é interessante porque vários fundos exclusivos poderiam modificar sua carteira para ter mais de 67% investido em ações. E aí escaparia da tributação via Come Cotas. Na verdade, depende de como vai ser feita a lei. Mas, por exemplo, hoje um fundo de ação não é tributado pelo Come Cotas, desde que ele tenha mais de 67% da carteira em ações. Inclusive, tem fundos que eles não sofrem a tributação do Come Cotas, mas se você pega a exposição deles, né, o net, a diferença entre a parte comprada e vendida, e o que poderia ser feito para fugir dessa tributação? Bom, eu não sou especialista, mas conversei rapidamente com o pessoal da Portfel, nossa consultoria de investimentos aqui do Grupo Primo. Nós temos clientes que têm fundos exclusivos e há várias alternativas, né? Inclusive, pense que para aquele cara que viu que vai ter que pagar 1 milhão de imposto, qualquer coisa que ele gaste abaixo de 1 milhão para fugir dessa tributação é compensatório para ele. Se ele gastar 900 mil para poupar 100, vale mais a pena do que pagar 1 milhão. Pensando exclusivamente do ponto de vista da cobrança, né? Talvez ele veja, prefiro pagar o imposto porque eu acho que o dinheiro vai ser bem utilizado. Que eu acho que é a minoria das pessoas, mas enfim, cada um tem sua cabeça. Mas observe o seguinte, nós temos vários fundos hoje que não pagam Come Cotas. Come Cotas ele tá lá no fundo multimercado e nos fundos de renda fixa. Mas se você pega os ETFs, os fundos que são negociados em bolsa de valores, não tem. Se você pega fundo de infra, também não tem. Se você pega previdências privadas, não tem. Então a pessoa poderia transformar seu fundo exclusivo numa previdência privada? Sim, poderia fazer isso. Se você pega fundos de ação, também não sofrem tributação do Come Cotas. Então, será que se eu transformar um fundo exclusivo em um fundo de ação, você é tributado? Bom, depende de como vai ser colocado a lei. Talvez ele pegue lá no número de cotistas. E aí não vai valer a pena você transformar um fundo único. Talvez você tenha que retirar o recurso para começar a investir via fundo de ação. Você pode ter um custo maior com taxa, mas não vai ter a tributação do Come Cota sempre. E para que um fundo seja classificado como um fundo de ação, basta que ele tenha mais de 67% da carteira investido em ações. Aí você pensa, bom, isso é muito volátil. Só que ele pode fazer isso através de uma estrutura long short, por exemplo. Ele pode ter uma parte comprada e uma parte vendida para ficar com um net muito menor do que 67% de exposição em uma certa direção. Com isso, ele consegue controlar a volatilidade, tendo tudo isso em ações. E aqui eu tô dando respostas que, poxa, foi uma conversa de 1 minuto que a gente teve. Por um caso específico, a pessoa sentando, ela vai ter outras ideias para conseguir diminuir esse pagamento de imposto, que é o que sempre acontece no geral. Se a gente pega até a
Argentina, a gente viu um imposto sobre grandes fortunas sendo aprovado, arrecadando 74% menos do que era esperado. Isso no primeiro ano. Depois, com certeza, fica ainda menor. Aquela história do imposto que ele começa para os muito ricos. Os muito ricos geralmente sabem se proteger, têm dinheiro para pagar cabeças brilhantes, para ajudá-los a montar estruturas complexas do ponto de vista jurídico para conseguir fugir daquilo. Depois ele sobra para a classe média e eventualmente pode atingir até o pobre. Essa, inclusive, é a história do imposto de renda. Foi criado durante a época das guerras napoleônicas pelos ingleses para cobrar 10% somente dos ricos e de maneira temporária. O que era temporário virou permanente, o que era 10% avançou muito no mundo, chega a passar de 50% em vários países, e o que era somente sobre os ricos hoje em dia incide sobre todos. Aqui no Brasil, se você ganha mais de R$ 2.112, inclusive sobre você. E isso agora, né? Antes era para quem ganhava 1.900 e pouquinho. E eu falei aqui sobre a parte do número de cotistas, que talvez não basta você continuar com seu fundo exclusivo e só mudar a maneira como a carteira dele está alocada, porque nós tivemos, através desse MP também, mudança na maneira como os dividendos de fundos imobiliários são tratados. Porque antes, se um fundo imobiliário tivesse 50 cotistas, ele já distribuía dividendos isentos, a não ser que você fosse um cotista que tivesse sozinho mais de 10% de um fundo imobiliário. Aí você pagaria imposto de renda. O restante não. E eles alteraram esse número para 500 cotistas. Nossa, Bruno, isso vai afetar vários fundos imobiliários do mercado? Vai afetar mais ou menos 10% dos fundos que são menorzinhos, são menos líquidos, que tinham poucos cotistas. Mas o ponto é que, com menos de 500 cotistas agora, eles querem tributar os dividendos. De maneira que vários fundos vão ter que dar um jeito de se tornarem mais líquidos, né? Acessíveis para mais investidores para que eles não venham a ser tributados. E só para deixar bem claro como isso não deve afetar a maior parte dos investidores pessoa física, se você olha dos fundos imobiliários que compõem o IFIX, o nosso índice de fundos imobiliários, nenhum tem menos de 500 cotistas. Então, se você investe em algum desses fundos, fique tranquilo que nada vai acontecer com o seu dinheiro. Já se você tem um desses fundos menores, que não fazem parte do IFIX, aí pode ser que ele tenha hoje menos de 500 cotistas, de maneira que esse fundo específico teria que se adequar, ter mais de 500 cotistas para que não houvesse tributação. Só que com isso, muita gente ficou com uma orelha em pé pensando, será que isso não é uma primeira fase de uma tributação que depois vai incidir sobre fundos imobiliários no geral? E o que nós temos até agora é que fundos imobiliários, os FIAGROS, por exemplo, que acabaram de ser lançados, os fundos de investimento em participação, os fundos de debêntures, tudo isso mantém a sua isenção. Até porque se a gente volta lá na reforma tributária que foi proposta na época do então ministro Paulo Guedes, vamos lembrar que ele tentou colocar um tributo sobre dividendos e que incidiria inclusive sobre fundos imobiliários. E você teve muito lobby, porque a indústria da construção civil no Brasil é muito forte, gera muito emprego, e rapidamente, né, enquanto ainda era proposto um tributo sobre dividendo, essa parte de fundo imobiliário caiu. Se a gente pensa nos FIAGROS, então, com a bancada ruralista que é muito forte, acho que é mais difícil ainda você conseguir algum tipo de mudança na tributação dos CRAs e dos FIAGROS. E aí, se você pensa que esses setores são importantes e vão continuar isento, para debênture incentivada é a mesma coisa. Debêntures, elas podem pagar imposto de renda, mas aquelas que fazem parte de setores que o governo considera estratégicos, que mexem com infraestrutura, ficam isentas. De maneira que acho bem difícil, ainda que haja uma segunda fase na reforma tributária, como o próprio Bernardo Api, ele falou que vai ter uma segunda fase que vai mexer com imposto de renda, acho que é bem complicado a gente passar por mudanças nessa parte específica para esses investimentos. Vista a questão dos fundos exclusivos, agora vamos para a segunda parte, falar sobre as offshores. E primeiro, né, o que é uma offshore? Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas entenda que o termo literal significa uma empresa fora da costa, ou seja, uma empresa que está localizada fora do Brasil. Esse termo ele geralmente carrega polêmica porque o pessoal pensa nos paraísos fiscais, locais onde você tem uma tributação muito favorável, a ponto até de não haver imposto, e sempre que você pensa em paraíso fiscal, geralmente você vai parar num dos países que fica lá no Caribe, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas. Só que você tem vários paraísos fiscais espalhados pelo mundo. Tem paraíso fiscal na Europa, dependendo de como você ganha o seu dinheiro também, o Canadá pode ser um paraíso fiscal, nos Estados Unidos você tem Delaware, se o seu ganho vem de fora do país, ele não é tributado, e várias empresas usam esses locais, né, em estratégias de expansão internacional. Mas não só empresas, algumas pessoas físicas também constituem empresas nesses países de tributação favorável para evitar, por exemplo, o pagamento de imposto sobre herança, como uma maneira de deixar a sucessão familiar mais barata. Eu vou dar um exemplo da pessoa que quer comprar uma casa nos Estados Unidos. Se ela compra uma casa como pessoa física, digamos que essa casa ela tem um valor de $500 mil. Quando ela vier a falecer, como ela não é residente fiscal no país, ela vai pagar o imposto sobre herança que existe para o estrangeiro, onde você tem uma tributação, depende do estado, de até 40% sobre aquilo que excede $60 mil de investimento. É a tributação que eu pagaria na minha conta de pessoa física ao investir no exterior. 40% de $500 mil são $200 mil, que você vai pagar só para passar o bem que já é da sua família para os seus herdeiros. Só que fora isso, vai ter que fazer inventário, vai ter honorário advocatício, então essa conta vai ficar muito mais cara. Então, para evitar que isso aconteça, a pessoa física, ao invés de comprar um imóvel nos Estados Unidos, ela faz
o quê? Ela abre uma offshore, uma empresa num desses países de tributação favoráveis, vai ter um custo para isso, mas esse custo é muito mais baixo do que a despesa que ela vai ter com a herança depois. E aí ela abre a empresa e a empresa compra a casa. Então, quando essa pessoa falece, o que vai acontecer é a transmissão das cotas que ela tinha na empresa para os seus herdeiros. E para o governo americano, por exemplo, a empresa continua sendo a dona da casa, embora o comando da empresa tenha sido trocado. E muita gente usa essa estrutura também para investir no exterior, para evitar pagar imposto toda vez que faz uma venda de uma empresa que foi comprada, de uma ação que foi comprada. Porque enquanto está dentro da empresa, você não paga imposto. Quando você vai pagar imposto? Quando for trazer o patrimônio de volta para o Brasil. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontecia aqui com os fundos exclusivos. Ao invés de pagar imposto sempre, paga-se imposto somente no resgate. Aqui no caso, na repatriação de recursos. E que poderia talvez nunca acontecer. E aí o governo, de olho na tentativa de aumentar sua arrecadação para zerar o déficit, falou, poxa, qual o volume que o brasileiro tem lá fora em investimentos via offshore? E segundo as estimativas, cerca de R$1 trilhão. Sendo que, dependendo de como foi feita a estimativa, pode ser bem mais, né? Se foi por imposto de renda, vamos lembrar que é o valor da compra e não o valor de mercado atualmente. Para quem fez há muito tempo, isso pode estar muito defasado até pela questão da variação cambial, do dólar contra o real. E aí a proposta do governo, pela segunda vez, já que a primeira medida provisória não deu certo, agora como projeto de lei, é de criar uma espécie de come-cotas, só que diferente daquele nos fundos exclusivos, semestral, um anual para esse dinheiro que está no exterior, onde você teria uma alíquota variando entre 0 e 22,5%. 0 seria para quem tem uma renda de até R$6 mil vinda da offshore, e no caso, para quem vai abrir uma offshore, isso seria praticamente ninguém. 15 para quem tem entre 6 e 50 mil reais de renda, e para quem tem mais de 50 mil reais seria 22,5. Isso aqui está muito parecido, talvez até igual, com a proposta de tributação que nós tivemos via medida provisória, que não foi para frente. E na época o Arthur Lira falou, olha, a medida provisória teve muita dificuldade de ir para frente porque ele entendia que o ganho cambial não deveria estar na conta. Porque vamos voltar àquele exemplo da casa. Você comprou uma casa nos Estados Unidos. E aí essa casa, se a gente for pegar a declaração de imposto de renda, você lança sempre com o mesmo valor até que você venda a casa. Você não fica atualizando pelo valor de mercado. Só que digamos que você tivesse que pagar imposto sobre essa casa que você tem só porque o dólar se valorizou contra o real. Então você comprou a casa por $500 mil, um dólar valia R$5. Aí no outro ano, a casa ainda vale $500 mil. Só que agora o dólar vale, por exemplo, R$6. Então sua casa que antes valia R$2,5 milhões de reais, né? $500 mil, o dólar R$5, agora vale 3 milhões. Você teve 500 mil de ganho e poderia ter que pagar tributo sobre isso, sendo que sua casa tá lá igual, você não fez nada. E talvez você não tenha liquidez para pagar isso. Então, de fato, né, colocar o ganho cambial nessa conta fica muito pesado. E esse foi um dos motivos que o Arthur Lira deu para o projeto não avançar via medida provisória. Agora, será que ele vai avançar agora? Não sei. Em termos de estimativa de arrecadação, ainda que o montante lá fora seja maior do que aquele que nós temos aqui como fundo exclusivo, a estimativa do governo ficou basicamente a mesma, em torno de 24 bilhões de reais, colocados aqui de forma mais uniforme. Só que aqui eles estão colocando o horizonte de apenas 3 anos e não 4, como nós vimos anteriormente, porque, como é através de projeto de lei, o trâmite deve demorar mais até a aprovação. Eles colocam aqui uma estimativa para 2024 de 7,05 bilhões, para 2025 de 6,75 e para 2026 de 7,13. Sendo que você pode ter surpresas para o governo, né, positivas, de mais arrecadação ou menos arrecadação, porque eles também vão colocar aquela mesma proposta de, olha, se pagar antes, você paga um imposto reduzido de 10%. E como de cara você deve ter um estoque grande, caso isso vá para frente, então você teria uma maior arrecadação primeiro para depois ter menor arrecadação. E aí, quanto à aprovação dessas duas, será que vai para frente? Bom, como vocês podem ver aqui na tela, o processo de aprovação de uma medida provisória, ele é bem mais simples do que o de um projeto de lei. A começar pela questão do quórum. Na medida provisória, você tem que ter maioria simples do pessoal que está presente na votação. Enquanto num projeto de lei, você tem que ter maioria absoluta. Ou seja, se você tem 81 senadores lá no Senado, você tem que ter no mínimo metade mais um, né? Ou seja, 41 votos para que esse projeto de lei venha a ser aprovado. Na Câmara, com 513 deputados, você tem que ter no mínimo 257 deputados para que isso venha a ser aprovado. Sem falar que há muito mais discussões, talvez até 200 sessões feitas para que esse negócio venha a ser aprovado, e ele pode passar por modificações também. De modo que é bem mais difícil aprovar a parte das offshores em comparação à parte dos fundos exclusivos. E mesmo assim, não sei quão simples é, porque se você olha as matérias que têm saído, um dia após o anúncio da MP dos fundos exclusivos, Lula admitiu a criação de mais um ministério para apaziguar as tensões com o Centrão. E na manhã de hoje, numa reunião do Lula com o Wellington Dias, ele aponta para a criação de um 39º ministério. Ou seja, não seria mais um, seriam 2 ministérios, de 37 para 39. Sendo que o custo anual estimado com os 37 ministérios é de 2,5 bilhões. Ou seja, aquele velho jogo político que nós temos no Brasil, do toma lá da cá, onde o governo abre a torneira para tentar aprovar aquilo que ele quer, esperando que a conta depois possa ser paga com essas novas maneiras de tributar os investimentos alheios. Agora, se isso vai para frente, só o tempo irá dizer. E no
no caso de uma MP, vamos lembrar que realmente o governo corre contra o tempo, porque são só 120 dias para que aquilo vire lei. E se não virar lei, aí vai ter que vir via projeto de lei, como está acontecendo agora com as offshores. E no caso da offshore, eu acho que é bem mais difícil. E tendo atualizações sobre isso, eu coloco aqui no canal. Da minha parte era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, entendido o que está acontecendo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.